Você vê aí imagens do residencial Flores do Campo. Tem uma confusão sem tamanho acontecendo lá neste momento. São 18 horas. Homens da Polícia Militar do Choque, mais especificamente também do próprio Corpo de Bombeiros do SEAT, foram acionados para irem até o Flores do Campo porque uma pessoa estaria sendo submetida a um julgamento do chamado Tribunal do Crime. O cara seria, pelo que informaram lá, uma pessoa que teria cometido, pelo menos a acusação contra ele, para ele ser levado para o tal Tribunal do Crime, é de que ele seria um indivíduo que teria estuprado, que teria violentado uma pessoa. E aí resolveram fazer o tal Tribunal do Crime, estavam julgando o cara quando a polícia chegou num bafafá sem tamanho lá no local. Quem é que está lá comigo? É a Silvia? Silvia Vilarinho está acompanhando lá ao vivo no local neste momento. Ô Silvia, os policiais chegaram, terminaram com o tal Tribunal do Crime e acabaram liberando esse homem para levá-lo ao hospital. Boa noite. Oi, Camargo. Boa noite para você. Uma ótima noite a todos que assistem o Cidade Alerta. Situação bastante tensa aqui no Flores do Campo. Esse homem, ele foi colocado dentro de um carro. Primeiro os bandidos, esse grupo, né, Tribunal do Crime, colocaram uma touca na cabeça dele. Ele estava próximo aqui do bairro, andando a pé. Colocaram uma touca na cabeça dele, colocaram ele dentro de um veículo e levaram para uma das casas que fica no fundo aqui do Flores do Campo. Esse homem, Camargo, ele estava amarrado e sendo brutalmente espancado. Foi por pouco que realmente esse homem não acaba morto. A Choque recebeu denúncias, recebeu informações desse Tribunal do Crime agindo, veio para cá muito rapidamente, as equipes chegaram e várias pessoas saíram correndo. A Choque conseguiu abordar pelo menos 5 homens e dentre esses 5 homens havia um com mandado de prisão em aberto por posse ilegal de arma de fogo. Então esse homem foi preso. Os outros suspeitos que foram abordados, a polícia ainda não sabe o envolvimento deles com esse espancamento. Dentro da casa, Camargo, esse homem amarrado com muitos ferimentos pelo rosto. A gente que acompanhou aqui no local a saída desse homem pelo Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros resgatando, socorrendo esse homem, a gente percebeu que ele estava com a cabeça bastante ferida, com sangramento, e ele foi aí violentamente espancado. E segundo as informações, o Tribunal do Crime agiu porque esse homem estaria envolvido em um caso de abuso sexual. Isso tudo será investigado. Esse homem tem 27 anos e nós conversamos com o capitão deliberador da Choque. E o que chama a atenção, viu, Camargo, é que aqui outras ações do Tribunal do Crime já aconteceram, com pessoas que foram mortas, corpos enterrados e outros que desapareceram e até agora não foram encontrados. Então foi por muito pouco realmente que essa pessoa não morreu nesse espancamento, amarrado, encapuzado e brutalmente espancado. O capitão deliberador, ele dá mais detalhes dessa ocorrência a partir de agora. Nós recebemos informação, então, de que estaria havendo um Tribunal do Crime aqui, o indivíduo estaria sendo julgado por um grupo criminoso no conjunto Flores do Campo. As equipes, então, deslocaram até o local e encontraram, então, esse indivíduo aqui num local aqui dentro de um dos sobrados e foram abordados vários indivíduos aqui que estavam pelo local, porém, até o momento aqui a gente não consegue comprovar a autoria deles. Isso vai ser tudo fase de investigação. Só tem um indivíduo que está sendo preso, que ele estava com mandado de prisão. Dentre os abordados, estava com mandado de prisão, então por isso nós estamos levando ele preso. Segundo a vítima aqui, ele foi abordado na rua aí pelos criminosos, foi colocada uma balaclava nele, então ele não sabe aonde que ele está aqui e nem sabe quem que o agrediu. Foi até aqui, então, ele foi espancado com vários golpes aí de madeira. E o intuito dos agentes aí desses criminosos aí era definitivamente executar ele, porém foi frustrado aí com a chegada das equipes policiais. Ele não consegue relatar o veículo que ele estava, mas ele foi sim capturado dentro do veículo e trazido aqui pro conjunto Flores do Campo. A chegada das equipes aí, ele estava amarrado aí, com os pés e mãos amarrados e bastante machucado. O relato dele é que eles estavam acusando ele de um estupro que foi cometido na região de Londrina e por isso ele estava sendo julgado. Mais uma das ações de Tribunal do Crime que o Choque conseguiu frustrar aí em conjunto com a Delegacia de Homicídios. Esse que você vê aí, ó. Esse que você vê aí estava com uma ordem judicial para ser engatado. Por isso foi recolhido a viatura do Choque
e encaminhado para a delegacia. Se ele tinha a ver com o Tribunal do Crime, se ele estava batendo, se ele estava espancando o homem ou não, não é este o motivo pelo qual ele foi encaminhado para a delegacia. Ele foi encaminhado por conta da ordem judicial anterior a esse Tribunal do Crime. Aí eu me pergunto, como é que esses caras se arvoram em julgar alguém, em condenar alguém, matar alguém, espancar alguém? Será que se fosse feito assim também com os criminosos, com os bandidos, não seria diferente? A sociedade não seria diferente? O Flores do Campo está tomado desse jeito. O Flores do Campo começou com uma invasão que as pessoas entraram ali, dominaram Flores do Campo. Naquela época nem imprensa conseguia entrar lá, viu, amigo? E agora está de novo desse jeito? Deram uma apaziguada, deram uma ajeitada no Flores do Campo, tinham pessoas mortas, tinham pessoas enterradas. Você lembra que no Flores do Campo nós já tivemos até uma mulher que foi assassinada por esse mesmo Tribunal do Crime e enterraram o corpo dela no chiqueiro de porcos que tinha ali nos fundos do Flores do Campo? Você se lembra disso? Depois a polícia confrontou 3, 4 indivíduos, matou 3, 4 indivíduos que eram ligados, que eram interligados ao crime, e aí deu um sossego no Flores do Campo. Agora já volta de novo, né, amigo? Já volta de novo. Essas casas que você vê são casas que foram invadidas, as pessoas que estão aí não são as proprietárias destas casas, mas são pessoas que quando entraram nelas, elas não tinham para onde ir, não tinham para onde morar. E muitas pessoas hoje em dia lá, por exemplo, venezuelanos e outros mais, estão residindo nesse mesmo local, vivendo assim, ó, sob medo, com o Tribunal do Crime sendo instalado a hora que os caras querem para fazer o que eles querem. E só não mataram esse cara porque o choque chegou. E aí o choque chega com fuzil, com metralhadora, com escambau de bico, né, amigo? Como é que os caras vão encarar o choque, né? Na hora de pegar um e de matar, aí eles fazem e acontecem. O detalhe importante e interessante aqui nessa conversa é que este homem, ele fala que foi encapuzado, que colocaram uma venda nos olhos dele, colocaram uma balaclava na cabeça. Sabe o que é balaclava, né? Sabe aquela touca de motoqueiro que só fica o buraquinho dos olhos assim, amigo? Só que lá, eles que estavam com aquilo. Conversa fiada, ele sabe quem foi. Ele sabe quem o espancou. Na hora que foram abordá-lo, ele viu quem foi que espancou. Essa história dele que ele está contando aí também não é uma história verdadeira não, viu? Se ele estuprou mesmo, se não estuprou, se ele merecia morrer ou se ele não merecia, não somos nós e nem é o Tribunal do Crime quem tem que determinar isso, né, amigo? Pelas regras deles são eles são seres supremos, né? Mas só que a hora que a polícia chega, ó, caparam o gato, não quiseram ficar esperando o choque. Chegou e chegou com tudo. E esses que aí estão, a polícia ainda está verificando o que está acontecendo, o que não está. Alguns foram abordados ali nas proximidades. Às vezes tem só aqueles manés curiosos no meio, né, amigo? Mas pode ser também que algum deles esteja se arvorando ali em ser o novo proprietário do Flores do Campo. E eu vou falar uma coisa para você. Se não tomarem conta disso aqui, se nós não começarmos a ter um trabalho mais efetivo no Flores do Campo, isso vai virar aquela balbúrdia que nós tínhamos antigamente, tá? Atenção aí, seu Thiago Amaral. Seu Thiago Amaral, os senhores vão ter que começar a melhorar o Flores do Campo para nós não termos um local onde, infelizmente, pessoas boas vivem acometidas, vivem com medo dos bandidos que estão nesse local. Então é preciso que se faça alguma coisa. Eu estou falando de Thiago Amaral por quê? Ah, mas o Thiago Amaral não é o cara responsável pela segurança pública. É responsável sim. Porque ele é o prefeito da cidade, cara. Então ele tem que catar choque, ele tem que catar a polícia militar, ele tem que catar a polícia penal, ele tem que pegar a guarda municipal e todo mundo para dentro, para poder resolver a situação. Porque senão daqui a pouco perdem o controle disso aqui de novo, perdem a mão disso aqui de novo, viu?